Alô, 2.700. Já falei. 2.700. Bora, Manuel. Não, falo com você. Alô, alô. Vai, calma. Calma, vai. Porra, você está me vigiando? Tá chamada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vereador Pipico, Beni Brioli, Casota, Daniel Marques, Douglas Gomes, Manuel Rocha, presente. Fabiano Gonçalves. Presente. Jonathan Anjo, Andrigo. Folha. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Galo. Marcos Sabino. Quem? Galo. Galo, está aí? Galo. Cal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Doutor Paulo Velasco. Renato Carilo. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Rodrigo Fará. Presente. Professor Túlio. Senhor presidente, 9 vereadores responderam a chamada, senhor presidente. Havendo quórum regimental, com a proteção de Deus, está aberto o nosso trabalho. De convidar o vereador Fabiano Gonçalves a fazer uma leitura de um trecho bíblico e todos de pé. Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Paulo Eduardo Gomes. Salmos de número 128, Canção de Peregrinos, recompensa pela obediência. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que lá do Monte Sião o Senhor o abençoe. Que em todos os dias da sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Palavras do Senhor. Amém. Convidar o vereador Renato para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª reunião do primeiro período ordinário do ano de 2023, presidida pelo vereador Cal. Às 16h10 do dia 23 de maio do ano de 2023, sob a presidência do vereador Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretarias foram ocupadas, respectivamente, pelos vereadores Emanuel Rocha e Rodrigo Fará. O segundo a convite. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Fabiano Gonçalves, Marcos Sabino, Paulo Velasco, Renato Cariello e Beto da Pipa. Foram consignadas as presenças dos vereadores Pipico, Beni Brioli, Casota, Daniel Marques, Douglas Gomes, Jonatas Anjos, Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal, Leonardo Jordano, Galo, Paulo Eduardo Gomes e Túlio, professor Túlio. Foi justificada a ausência do vereador Folha, perfazendo em plenário a frequência de 20 senhores edis. Havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Renato Cariello leu um trecho bíblico, a convite. A ata da sessão anterior foi lida e aprovada pelo do plenário sem observações. A seguir, o senhor presidente passou ao expediente. Ofício Gabinete do Prefeito 286, referente ao relatório anual de prestação de contas do Fundo de Equalização da Receita, FER, enviado pela Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao calendário de 2022. Em seguida, o senhor presidente passou ao expediente legislativo. Lido e encaminhado projetos de lei 80 e 82, ambos de autoria do vereador Sabino. 81, de autoria do vereador Dado. Lido e encaminhado os projetos de decretos legislativos números 60, de autoria do vereador Dado, 61, 62, de autoria do vereador Daniel Marques, 63, de autoria do vereador Folha. Lido e encaminhado as indicações 1259 a 1290, todas de autoria do vereador Pipico. 1267, de autoria do vereador Leonardo Jordano. 1268 a 1274, todas de autoria do vereador Jonatas.
1269 e 71, ambas de autoria do vereador Renato Cariello. 1275 a 1300, todas do vereador Paulo Velasco. 1279, de autoria do vereador Emanuel Rocha. 1280 a 1298, todas de autoria do vereador Douglas. 1282 e 83, ambas de autoria do vereador Folha. 1294 e 95, do professor Túlio. 1301 a 1313, todas de autoria do vereador Fabiano Gonçalves. 1314 e 15, ambas de autoria do vereador Dado. 1316, de autoria do vereador Casota. Lida e aprovada as moções 666 e 667, de autoria do vereador Renato Cariello. 668 a 691, todas de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes. 711, de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes e coautor, vereador Galo. Nesse momento foi requerido e obtido um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Márcio de Pina Costa e pelos falecidos da Covid-19. O pequeno expediente desta noite, elevou-se quando os edis Fabiano Gonçalves, professor Túlio, Beni Brioli, Douglas e Paulo Eduardo Gomes insurgiram tonicamente, nesse primeiro momento, acerca da atitude de decisão assertiva do governo por ter pedido de volta a mensagem executiva 10, que for objeto de discussão nas plenárias desse poder, uma vez que esta não contribuiria para o intento a qual fora colocada. E agora, com essa atitude, a qual é elogiada pelo mandato do vereador Fabiano Gonçalves, trazia tranquilidade ao futuro dos servidores municipais, da situação das 3 caixas de esgoto totalmente entupidas e uma quebrada em Cambuinhas. Questão esta inaceitável, já que se pagava muito caro pela água e pelo esgoto nas regiões onde se habitavam. Por esse motivo, esse mandato protocolou uma indicação legislativa na finalidade de providências urgentes na água de Niterói e que atentasse para este óbice. Os comentários da primeira audiência pública da LDO de ontem, nesta casa, onde um dos itens discutidos foi para que o Hospital da Região Oceânica e o Hospital Universitário Antônio Pedro juntos pudessem ser uma unidade de tratamento de oncologia, já que havia espaço orçamentário para tal. Da política dos mais médicos, das contratações desses profissionais, sendo 8 médicos previstos para Niterói, que serão alocados na atenção básica da conversa para esse mandato. Teve com mais de 40 síndicos da Avenida Amaral Peixoto, corredor cultural, fruto da audiência pública acontecida nesse plenário, atinente aos moradores em situação de rua. Ponto de preocupação não só desse mandato, mas também dos síndicos com relação à forma de distribuição de alimentos para essa população de rua, o que levantou o ensejo deste edil, Fabiano Gonçalves, de realizar uma audiência pública com foco na segurança alimentar devido a alguns problemas que ocorreram com alguns desses moradores. E então, resolver questões estruturais, sobretudo para que tenham um local fixo, saudável, para se alimentarem até tivessem o direito ao jantar. Portanto, não onerará para o governo, da breve fala do edil, professor Túlio, em concordância em parte, quando o edil Fabiano Gonçalves mencionou o retorno da mensagem executiva 10. A Prefeitura mais contrapontuou quanto à sensibilidade e o quão o governo foi responsável à questão dos servidores municipais e, se isso fosse dessa forma, ele nem a teria enviado à Casa Legislativa. O governo puxou de volta essa mensagem porque esses servidores lotariam hoje as galerias, queriam seu direito conquistado com muito suor, e este governo recusou porque não tinha a menor popularidade para votar uma mensagem como esta. Portanto, foi feito pela força e garra desses vereadores que se organizaram. Os parabéns não deveriam ser dados ao governo, e sim aos servidores que se manifestaram e não ousassem tirar os direitos desses servidores porque estariam ali para lutar por eles. Ficou o recado deste mandato. Das visitas das escolas da cidade, feitas pelo mandato da edil Beni Brioli, onde, em conversa com profissionais da educação, viu
de perto tanta falta de condição de trabalho e precarização da rede municipal de ensino em todos os aspectos, como alimentação, professores de apoio, questões estruturais, enfim. Para mais, ascendeu nesse mandato com tantas mazelas pela falta, sobretudo, de políticas públicas desse município, a violação de direitos humanos, os parabéns ao CEP, que fazia uma revolução nesse município, da fala de indignação, principalmente dessa vereadora, enquanto presidência da Comissão de Direitos Humanos, precisava garantir os direitos das crianças da cidade. E havia escolas sem acessibilidade, professores que se mobilizavam para não deixar as crianças retornarem aos seus lares sem alimentação. Dito isto, um governo que dava espaço para críticas do cumprimento feito pelo edil Douglas Gomes aos agentes de trânsito concursados que estavam preocupados com a mensagem executiva 9, de carta aberta desses agentes, que foi lida e comentada por esse mandato, e em seguida pontuou a necessidade de discutir e tratar essa questão. A proposição de dar voz a esses profissionais sem pô-los abaixo, subordinados à Nittrans, mas este edil via com muita dificuldade por parte do Executivo, sempre na mensagem, porém precisava ser revista de forma mais séria e eficaz. De consideração dos caos da mobilidade por de respeito à lei, das argumentações, dos requerimentos de informação, por ser um direito a todo parlamentar que precisava de ser respeitado. Da reiteração a rebater a Imusa e suas vicissitudes, da importância da CPI e a busca de mais 2 assinaturas, assim concretizar-se-á do pedido que fosse feito pautado a maior requerimento 103 da FESaúde, caso não se atualize. Nesse mandato, ingressará com a ação do Ministério Público no pedido feito pelo mandato do edil Paulo Eduardo Gomes, que fosse posto em votação a mudança de regimento atinente aos pedidos de informação, já que deverão ser direcionados diretamente ao Executivo. E essa discussão eliminava o objeto da justificativa da ação do Ministério Público, do posicionamento que o edil teria o direito de divergir e convergir no campo das ideias. Ademais, esse edil ainda leu um trecho do documento do Ministério Público Processo, e elaborou sobre o mesmo, e também mencionou o caso da violência cometida na Espanha contra o jogador de futebol Vinícius Júnior, racismo explícito, e encaminhou uma moção de solidariedade a este, que foi lida pelo senhor presidente a pedido do edil Paulo Eduardo Gomes. Ao final dos trabalhos, no segundo momento, um grande debate sobre a Emus e a CPI, o requerimento de informação, quanto aos edis apresentaram suas posições e contraposições, também interviram de forma da parte dos edis Galo, Carielo, Pipico, Beto da Pipa, Douglas Gomes, Daniel Marques e Beni Brioli. A ata foi oficialmente registrada nos anais desse Poder Legislativo. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 18h40, marcando a próxima sessão para o dia 24 de maio do corrente, a hora regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavada essa ata por redatora-chefe do Serviço de Atas, Maria Ivone Jordão, a qual, depois de lida e aprovada pelos membros dessa mesa. Feita a leitura da ata, presidente. Registrado do vereador Beto da Pipa e do novo vereador Daniel Marques. Já registrou. Em votação a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Vereador Emanuel Rocha. Fazer a leitura da pauta de hoje. Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Niterói, Secretaria da Mesa de Diretores, Comissões Permanentes. Pauta do dia 24 de maio de 2023. Resultado sujeito à alteração até encerramento da sessão. Projeto Lei 083. Dispõe sobre a denominação de logrador no bairro Baldioador como Rua Aldenir da Silva Almeida. Autor, vereador Casota. Projeto Lei 084/2023. Declara a Zona Especial de Interesse Social ZEIS, área de ciclovia Chico Xavier, demarcada com API no Plano Municipal de Regularização Fundiária Sustentável de Niterói. Autor, vereador Leonardo Jordão. Indicação 1317. Sugere ao Poder Executivo Municipal providencie junto à CRIM serviço de roçadeira em frente à economia Atlantis, residencial situada na rua Cecília Souza Ribeiro, Itaipu. Autor, vereador Dr. Paulo Velasco. Indicação 1319. Sugere ao Poder Executivo, através do órgão competente, e providencie troca de tampa de esgoto localizada na rua Romana Gonçalves. Autor, vereador Dr. Paulo Velasco. Indicação 1320/2023, sugere ao Poder Executivo a realização de obras de serviço de poda de árvores, vegetação Rua Miguel de Frio. Autor, vereador Fabiano Gonçalves. Pô, vereador, está em marcação. Indicação, vou ficar meia boca, né, vereador? Indicação 1321/2023, sugere ao Poder Executivo a realização de obras de serviço de poda de árvore na vegetação da Miguel de Frias.
autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 1329, sugere ao Poder Executivo, ninguém aguenta. O Executivo de Realização de obras e serviços de poda de árvore e vegetação na Alza de Azevedo, 26, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 1330, sugere ao Poder Executivo o meio de órgão competente que seja solicitada a implementação do tráfego calme ou redutor de velocidade na Rua Alexandre Moura, São Domingo, autor vereador Jonathan Anjo. Indicação 1331, sugere ao Poder Executivo a realização de obras de serviço de instalação de rampa de acessibilidade na Rua Álvares de Azevedo, embaixo do sinal de trânsito, autor vereador Fabiano Gonçalves. 1336, sugere ao Poder Executivo a realização de serviços de drenagem, bueiro de esgoto na Avenida Florestan Fernandes, Camboinha, autor vereador Fabiano Gonçalves. Indicação 1337, sugere ao Poder Executivo Municipal providenciar por meio de uma competente serviço de capina e varreção, roçadeira e limpeza de toda a extensão da rua sem nome, Sapé, autor vereador Folha. Indicação 1340-2023, sugere ao Poder Executivo providenciar por meio de órgão competente serviço de asfalto em toda a extensão da rua sem nome, ao lado do Centro Espírita, Magdala, autor vereador Folha. Indicação 1314, sugere ao Poder Executivo Municipal que providencie por melhor competente serviço de poda de ar na rua Estevão Faciotti, autor vereador Folha. E moção 692, minha moção de aplauso, Lígia Vieira. Moção 693, Rejane Almeida. Moção 694, Elizabeth Paz. Moção 695, Júlio César Dias. Moção 696, Jean dos Santos. Moção 697, Marcelo da Silva. Moção 698, Emilson Pereira. Moção 699, Gilberto Vitorino. Moção 700, Maria Helena. Moção 701, Auxiliadora de Oliveira. Moção 702, Leonardo Valor Pires. Moção 703, Isis de Souza. Moção 704, Ingrid da Cunha. Moção 705, Elizabeth Michele. Moção 706, Astrid Rodrigues. Moção 707, todas de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes. 707. Não, moção 707 já foi, vereador. Não, é do Renato Cariello. Perdão. Moção 007, 696, espera só, presidente. Moção 707, moção de aplauso a Rogério Machado. Moção 708, Cristiane Volu. Moção 709, Júlio César. Moção 710, Daniele Cardoso, todos de autoria do vereador Renato Cariello. Moção 713, moção de aplauso profissional da enfermagem Viviane Gosta, autor vereador Paulo Eduardo. Moção 712, moção de aplauso ao coral Vozes da CRIM, criado desde 2008 pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana, autor vereador Galo. Senhor presidente, expediente para votação, senhor presidente. Em votação as moções. Em votação as moções, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Pedir aqui aos colegas aqui da TV Câmara para confirmarem que está sendo passada a sessão diretamente pelo Facebook. Por favor. Registramento do vereador Leandro Portugal. Antes da início da sessão, convidar a um minuto de silêncio pela vítima de Covid. Todos de pé, por gentileza. Pedir aos colegas aqui que ontem nós não apreciamos de uma matéria, mas estaria a abertura do pequeno expediente. Pela ordem, senhor presidente. O vereador Fabiano estava inscrito. Pode ceder ao vereador. Está chegando a... Presidente, só para pedir que a compreensão dos vereadores, que a gente possa colocar em votação, para a gente fazer a inversão da pauta e colocar os projetos para votar primeiramente, já que foi suspenso ontem, e a gente começa a sessão hoje pelos projetos de lei para que a gente possa colocar em votação. Aí é uma decisão do conjunto. O vereador Pará. Sou a favor do vereador Pará. Eu acho que o Fabiano não tem que falar, não. Só ele.
Não, tem eu e o vereador Galo. Tem o vereador Fabiano, Galo, Daniel e o Sabino. Presidente, eu abro mão, sem problema nenhum. Vereador Galo. A gente só tem que refazer a discussão no Colégio de Líderes, porque tinha sido pactuado essa sistematização. É só por essa sessão ou vai ser assim? Só essa, vereador. Não. Isso aqui é um cara excepcional. E Ok. hoje não votou nada, vereador. Perfeito, então, Vou presidente. esperar o vereador Pipico chegar a casa para poder apreciar o projeto dele. Tem um projeto, Vossa Excelência vai começar pelos projetos de ontem ou pelo projeto de hoje, que está aqui a mensagem As executiva? mensagens 067, Tá, 067. Vamos lá, presidente. mensagem executiva 04/2023, altera a lei municipal de 28 de dezembro para instituir a gratificação de produtividade para os servidores públicos ocupantes do cargo de agente fazendário da Prefeitura. Parecer da CCJ é favorável à matéria e possui impacto financeiro. Em discussão. Pode fazer. Eu vou fazer de outro ponto e você entra. Presidente, esse projeto de lei 67 foi apreciado na Comissão de Orçamento e Finanças, na nossa reunião extraordinária, e ele faz jus à gratificação dos agentes fazendários que não participam da produtividade. E aí a mensagem vem para corrigir uma injustiça com essa categoria, uma vez que os fiscais viários, tributários e postura fazem jus a essa gratificação. Nós da comissão entendemos que o valor que está sendo atribuído para essa finalidade é um valor tranquilamente recebido no orçamento, tanto desse ano quanto dos dois próximos, e a relatoria ficou do vereador Andrigo. E o vereador Daniel queria fazer uma fala sobre isso, eu vou deixar ele falar. Pode terminar a parte? Claro, vereador. Eu queria me juntar ao nobre vereador e dizer que é uma injustiça. Os fiscais de tributo, postura, obra, sistema viário, tudo recebe essa gratificação. Eu sinto bem à vontade, porque são 35 anos de FEMA. Vai, tá ruim. E sou biólogo, então entendo pouquinhozinho de meio ambiente. Então eu queria me juntar aos vereadores e pedir para que nós